Quer saber como que você pode calcular os seus custos para saber exatamente quanto que você deve cobrar pelo seu serviço de fotografia? Bom, então fica aqui comigo nesse vídeo que eu preparei uma planilha muito completa e simples de usar, que vai te ajudar no passo a passo ali do que você deve levar em conta na hora de calcular o seu valor, tá? Isso é um passo muito importante da fotografia, que vai dizer aí se você vai ganhar, vai ter lucro ou simplesmente vai falir o seu negócio de fotografia, tá? E se por acaso você não me conhece, eu sou a Cris Dornelas, fundadora do blog Clicando e Andando e do Congresso Nacional de Fotografia. O que acontece? É muito comum quando a gente inicia um trabalho na fotografia e a gente cobra, a gente acha que qualquer valor que a gente ganhar pelo serviço, aquilo é lucro. Então, eu vou fotografar um aniversário, cobrei R$500, eu tenho R$500 de lucro. Então, não é bem assim que funciona. E por isso que eu preparei essa planilha para te mostrar realmente o que você deve levar em conta. Então, ali você vai colocar quais são os seus custos fixos mensais, qual é o seu custo variável, quais são aqueles custos extras que aparecem, também qual o valor da depreciação dos seus equipamentos, tá? E aí, com isso, você vai chegar no seu valor total de custos mensais, num ideal de salário que você deva ganhar por mês e também no seu valor de trabalho por hora. E aí, com isso, quando você visualiza, você sabe qual é o seu custo, qual é o seu valor, fica muito mais fácil e assertivo de você calcular o preço de qualquer serviço que você faça na fotografia, tá? Então, no primeiro vídeo aqui dessa pequena série, eu falei qual é a área da fotografia que ganha mais. Se você ainda não viu, dá uma paradinha aqui, vai lá ver. A gente vai falar como é que você vai calcular os seus custos para chegar nos seus valores. E aí, no terceiro e último vídeo, eu vou fechar aqui e te mostrar como que você vai utilizar todos esses valores que a gente vai ver aqui hoje, daqui a pouquinho, e como você vai utilizar tudo isso para montar o seu orçamento, tá? E aí você vai realmente fazer um preço justo, certo e adequado para a sua realidade, tá? É isso que vai fazer o seu negócio de fotografia ser duradouro, te dar lucro e fazer com que você viva disso e bem, tá? Então, vamos lá comigo no computador que eu vou te mostrar. Bom, então vamos lá? Essa daqui então é a planilha que eu preparei para vocês, tá? É só para baixar, é só usar então o link aí da descrição, tá? Então eu dividi ela em algumas etapas, tá? Você vai começar aqui pelos seus custos fixos e variáveis, tá? Então o que é isso? Você vai colocar aqui os seus custos com moradia, com alimentação, com filhos, animal de estimação, transporte. Aqui entram os seus custos relacionados ao seu lado profissional. Então, se você tem um espaço, um estúdio, software, seguro, é aqui que você vai colocar os seus custos variáveis, né? Que são aqueles que variam mês a mês. Então, isso vai depender da demanda de trabalho, né? E você vai colocar aqui, qualquer outro que você tenha, a próxima etapa, que é a depreciação do equipamento, porque é o seguinte, todo equipamento que você utiliza, ele tem aí um tempo de vida útil, tá? Então, todo mês ele deprecia um pouquinho. Então, nessa sessão é isso que a gente vai fazer. Então, você vai listar aqui todos os tipos de equipamento que você utiliza, câmera, lente, computador, tripé, bateria, enfim, você vai colocar aqui quando que você comprou, o mês, o ano, o valor que você pagou, o tempo de uso que você pretende ter com esse tipo de equipamento, tá? Então, vamos supor que eu queira ter 5 anos aqui com essa lente, ou 7 anos, né? A lente é uma coisa que dura muito mais tempo. Então, eu chego aqui no valor de depreciação, tá? Você vai fazer isso, então, para todo o equipamento. E aqui ele também já vai falar quando trocar o seu equipamento, aliás, né? A próxima os seus gastos extras, tá? Então, tudo aquilo que não entra lá no custo fixo, né? Não faz parte aí para você sobreviver, mas se você quer, de repente, ter uma vida com um pouquinho mais de conforto, mais diversão, então, são esses tipos de custos que você vai colocar aqui. Então, por exemplo, cinema, um restaurante, um japonês aí para quem gosta, viagens, só lembrando que viagem, por exemplo, se você faz uma viagem ou 2 por mês, você vai somar esses valores e vai dividir por 12 para você chegar no valor mensal de gasto, tá? E roupa e qualquer outro tipo de gasto. Aqui os seus investimentos, tá? Então, de repente, se você tem uma poupança, uma previdência ou algum outro tipo de aplicação, você vai colocar aqui esse valor mensal, tá? Que você investe. E aqui ele vai então somar todos os seus custos, tá? Então,
custos pessoais, de trabalho, variável, depreciação. E aqui, ó, ele chega, então, no quanto você precisa ganhar para zerar os seus custos, ou seja, se baseado aí nos custos fictícios que eu coloquei aqui, se eu ganhar 5.311, eu vou simplesmente estar pagando os meus custos, tá? Eu não tenho lucro nenhum, eu vou estar simplesmente pagando as minhas contas. Aí aqui eu coloquei então a soma daqueles gastos extras, tá? Que é com um restaurante, com uma roupinha, com um japonês, com uma viagem. Então, se eu quero aí ter uma vida, né? Se você quer ter uma vida mais confortável e fazendo um investimento, tá? E aqui então ele calcula qual é o total de custos, tá? Então, todos os fixos, variáveis, o cineminha, então o meu total de custos aqui é 6.511 e aí eu vou pagar as minhas contas e vai ainda me sobrar para eu fazer, para eu ir num restaurante, para eu fazer uma viagem, fazer aquelas coisas que eu quero, tá? E aqui a gente calcula o seu valor anual mais já o seu 13º salário, porque é o seguinte, a gente que é profissional autônomo, né, empresário, empreendedor, enfim, a gente não ganha, teoricamente não recebe férias, né, como um CLT, por exemplo. Então a gente tem que levar isso em conta na hora de fazer o cálculo aí dos nossos custos, tá? Então é o seu valor anual mais um 13º salário, chegou nesse total, e aqui ele vai calcular para você então qual é o seu salário ideal, tá? Então baseado aí nos meus custos, no que eu quero fazer, é ideal que eu ganhe R$ 7.695 por mês. E aqui, ó, você vai ajustar então essas horas de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade, tá? Então, eu coloquei só uma média, vamos supor que eu trabalhe 50 horas na semana, é claro que não é isso, tá? Mas vamos supor que sejam 50 horas na semana, me dá um total de 200 horas por mês, e aí eu chego aqui, ó, no meu valor hora, que é isso que você vai saber, que é isso que a gente quer saber. Por quê? Para calcular aí o preço de quanto você vai cobrar pelos seus serviços, você tem que saber o valor da sua hora, porque é baseado nisso que a gente vai calcular, porque a gente vai saber quantas horas você utiliza para determinado tipo de trabalho. Então, é essencial que você saiba aqui qual é o seu valor hora, porque aqui, ó, você pode ver, eu listei alguns tipos de trabalho e, claro, você vai colocar aqui de acordo com o que você faz, tá? E aí, então vamos supor que eu gaste aí 5 horas fotografando o aniversário, mais 4 horas produzindo, ou seja, editando as fotos, montando o álbum, enfim, cuidando ali daquelas fotos. Isso me dá um total aí de 9 horas. Vamos supor que eu faça 4 aniversários por mês, me dá um total de 36 horas trabalhando somente com aniversário. E aí, baseado lá nos meus custos todos, ele chegou aqui então num valor de custo fixo de R$ 346,29 por aniversário. Só que é o seguinte, tá? Não é esse o valor que eu vou cobrar, tá? Não é esse valor aqui que você vai chegar aí na sua planilha que você vai cobrar, tá? Por quê? Porque se você cobrar isso aqui, você vai estar simplesmente pagando o seu custo, tá? Então, é só você ficar ligado. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como é que você vai utilizar todos esses valores aqui que a gente levantou com essa planilha para montar o seu orçamento e aí sim fazer um preço assertivo, adequado à sua realidade e às suas necessidades, tá? Então, aqui a gente está levantando os custos, tá? Para depois montar um orçamento muito mais real, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai utilizar isso aqui e chegar no orçamento final, tá? E, então, por enquanto, tira um tempinho aí para você preencher essa planilha, tá? Você não vai levar muito tempo para fazer isso. E aí você já vai estar com todos esses dados prontos quando eu soltar o próximo vídeo da semana que vem para você fazer o seu orçamento, tá? Então você tem que estar com isso aqui feito, tá? Então aproveita esses dias, separa aí um tempinho para você preencher isso aqui tudo e fica ligado no próximo vídeo para você fazer então o seu orçamento, tá? E me conta aí nos comentários se você achou legal essa planilha, se ela é útil, se ela foi útil para você, né? Se você vai utilizar ela, e dá um curtir aí se você gostou do vídeo. E um grande abraço e te espero no próximo vídeo.